Capítulo 1011 A chamada. Ragnarok experimentou paz pela primeira vez em muito tempo. Ele não está mais sendo perseguido por ninguém e pode descansar sem medo. Isso não significa que o conflito dentro do avião tenha diminuído. A tempestade gigante que começou a se formar quando ele nasceu continuou a se formar dentro do avião. Apenas sua direção mudou. Os vampiros foram agressivos no início quando ele nasceu. Eles atacaram a superfície de todas as direções, procurando por algo importante. Mas eles recuaram agora. Parece que encontraram o que procuravam. Eles passaram de ativos a passivos, enquanto o oposto acontecia com seus inimigos. A retirada dos vampiros não deixou os elfos da floresta felizes. Eles não podem estar felizes já que os vampiros ainda existem e proliferam silenciosamente abaixo da superfície. Quanto mais eles esperam, mais fracos se tornam os deuses que defendem o plano e mais fraca se torna a vontade do plano devido à infiltração do plano pela vontade do deus demônio. Se eles querem que a paz retorne ao avião, eles terão que desenraizar totalmente os vampiros. Mas eles não podem ir à clandestinidade para lutar contra os vampiros em seu território. O subsolo tem sido um refúgio seguro para os elfos negros há muito tempo, e continuou a ser para os vampiros. A fonte da vida não pode ser vista lá embaixo, e o subterrâneo é muito escuro. Existem também pequenas plantas para os elfos das árvores usarem para ajudá-los na luta. Lutar no subsolo é uma ideia completamente ruim para os elfos da floresta. Eles fizeram inúmeras tentativas para testar essa teoria e ela se manteve verdadeira. A escuridão e os pequenos espaços de combate nos túneis servem de vantagem aos vampiros. Os elfos da floresta sempre retornam com perdas massivas após cada excursão ao subterrâneo. Felizmente, nem toda a esperança está perdida. Nasceu um Uorog que é uma maldical para todos os vampiros. Este Uorog também é filho do avião. Os elfos da floresta tiveram que aceitar uma trégua entre as duas raças, apesar do ódio. Eles estão desesperados por ajuda, então aceitarão qualquer ajuda que puderem obter. Esta trégua tem muito impacto nos Uorogs. Por um lado, suas entidades de mana ou alfas de alfas podem se tornar transcendentes agora. Eles não serão mais caçados. Eles também não serão forçados a viver em assentamentos diferentes sem se comunicarem entre si. A mudança mais importante de todas é a liberdade concedida aos dois imperadores da raça. Esta liberdade significa que os imperadores podem criar um império novamente. Eles podem acumular um exército e se tornar a espinha dorsal de uma civilização. Um alfa precisa de um esquadrão e um alfa de alfas precisa de um parque para mostrar toda a sua força. Um imperador também precisa de um exército. Um exército consiste em milhões de Uorogs que correrão com o imperador e cumprirão as ordens do imperador. Para criar um exército, um imperador terá que lançar The Call. Ragnarok estava descansando pacificamente em seu castelo quando o imperador Rhinós fez a ligação. Ele ouviu isso nas profundezas da terra onde ele estava. Ele teria ouvido, não importa onde estivesse no avião. O chamado é mais um anúncio espiritual do que físico. Ele usa a conexão entre todos os Uorogs para informá-los de que existe um imperador e que o imperador os está chamando para a batalha. Os Uorogs que ouvem o chamado e respondem tornam-se parte do exército do imperador. O poder do imperador determina até que ponto o seu chamado alcançará e quão convincente será o seu chamado. A existência de outros imperadores também afetará o efeito da convocação. No caso em que não exista um imperador há tanto tempo, então todos os Uorog vivos ouvirão o chamado. No caso em que o imperador que faz a chamada é filho do avião, então todos os seres no avião ouvirão a chamada, independentemente da sua raça. Todo o plano saberá hoje que os Uorogs têm um novo imperador e que estão em ascensão mais uma vez. E no caso em que o imperador é tão poderoso quanto os deuses da origem, então o chamado não é mais apenas um anúncio espiritual. Torna-se um fenômeno físico que pode ser sentido por todos os seres vivos no plano. O fenômeno físico neste caso foi o aparecimento de uma estrela no céu. Um corpo celestial brilhante surgiu no céu no avião.
A luz desta estrela brilhou tão intensamente que, pela primeira vez em mais de 100 ciclos de origem, as pessoas experimentaram novamente a luz do dia normal. Algumas pessoas que nunca haviam experimentado a luz do dia não entendiam o que estava acontecendo. Eles sentiram medo e apreensão pela bola de luz não natural que apareceu no céu. Esta estrela é uma manifestação fantasma. Não é real, mas parecia muito real. Produziu luz e calor que pareciam a luz do sol real. Então esta estrela se transformou na cabeça brilhante de uma raposa com chifres na cabeça. A raposa abriu a boca e rugiu. Crurrrr. Ragnarok estava nas profundezas da terra, então ele não percebeu o fenômeno físico. Mas ele percebeu o efeito do rugido. Ele estava deitado no chão, então definitivamente percebeu o tremor da terra. O rugido da raposa fez a terra tremer intensamente por todo o plano, como se um grande grupo de animais estivesse migrando e debandando. Isso fez com que ele acordasse com um sobressalto. O que é isso? Ele perguntou. O deus demônio respondeu com um suspiro. O filho do avião foi finalmente revelado. É assim mesmo? Ele perguntou com leve surpresa. Ela parece muito forte. Ele estava se perguntando por que a revelação do filho do avião causaria tanto tumulto quando o impacto espiritual do chamado o atingiu. Foi como os tremores secundários após um grande terremoto. O impacto espiritual também é enorme, o que diz muito sobre o quão poderosa é a força que fez todo o avião tremer. Fim do capítulo. Capítulo 1012 Desrespeito total. Ele é um Orog e também um indígena deste plano, então sentiu o impacto espiritual. Isso abriu a conexão entre ele e o Imperador Rhinós. Ela usou a conexão para falar diretamente com ele. Uma aparição fantasmagórica de uma raposa amarela com 9 caudas fofas e chifres brancos apareceu diante dele. Esta aparição é maior que ele, então está olhando para ele. Enviar. A aparição disse a ele. Ele bufou. Eu nunca vou me submeter. Eu sou seu imperador e também seu filho do avião. Você se submeterá a mim. Ela disse imperiosamente. Ele riu. Ele realmente acha tudo isso muito engraçado. Eu sei quem e o que você é e não estou impressionado. Espero que você não tenha pensado que tudo o que está acontecendo seria suficiente para eu me submeter a você. Você é uma formiga comparada a um deus demônio. Eu não me submete a um deus demônio, então por que vou me submeter a você? Rhinós disse a ele, é admirável que você resista ao deus demônio, mas você não tem mais escolha. Você se submeterá de uma forma ou de outra. Posso salvá-lo de ser preso a uma abominação. Ele não estava convencido. Não sou tão estúpido quanto você pensa, não vou trocar um mestre por outro. Ele respondeu. Ela insistiu. Pare de ser assim, teimoso. Você não tem escolha. Você é fraco. Aceite seu destino e escolha um mestre melhor. Ele se levantou e rugiu para ela. Eu não sou escravo de ninguém. Prefiro morrer a ser escravizado. Ancestrais da minha matilha, estou destinado a acabar com mundos. Mas isso não foi suficiente para mim. Eu matei aqueles ancestrais e cumpri sua profecia. O meu potencial não será reduzido ao nível de destruição de mundos e não quero ir ao ponto de me tornar escravo de alguém. Este mundo vai acabar antes que isso aconteça. Ela ficou em silêncio. Então ela saiu. A aparição desapareceu. Ragnarok bufou. Então ele se deitou no chão. Ele realmente se sente insultado. Eles continuam vindo até mim um após o outro. Ele pensou consigo mesmo. Primeiro, foi Imperite e o juramento injusto. Ela se aproveitou de sua situação comprometida para espoliá-lo. Pense assim, outra coisa é realmente perguntar a ele na cara. Isso grita total desrespeito e ele não vai aceitar. Ele tem que sofrer o recrutamento de um deus demônio, estrangulamento. Mas ele não sofrerá a mesma coisa com Rhinós. A voz em sua cabeça falou, isso foi admirável, devo admitir. Achei que você aproveitaria qualquer chance de se livrar de mim. Mas ela está certa sobre uma coisa. Você não tem escolha e precisa parar de ser tão teimoso. Pare de ser criança e aceite sua situação. Nada mudará em sua situação.
Ele ignorou os dois e voltou a dormir. Ele sabe o que significa ser um escravo. Legion 7 é um escravo atualmente. Ele tinha que estar. Ele foi forçado a isso. A morte não conseguiu nem salvá-lo daquela escravidão. Quanto a ele, sua situação é ruim. Ele pode admitir isso, mas ele ainda não é um escravo. Ele ainda é uma pessoa livre. E ele prefere morrer ou ver este mundo perecer com todos os presentes nele do que se tornar escravo de alguém. A voz em sua cabeça o incentivou uma última vez. Ela é muito forte. Você não estará seguro no poço do diabo se ela vier atrás de você. Você precisará ir fundo no subterrâneo, mas não pode por causa do seu tamanho. Mesmo que você pudesse descer, isso não a impedirá de correr atrás de você. Ela ainda será capaz de chegar até você. Correr não é o caminho. Ele não disse nada. Se ela vier matá-lo, ele fugirá. Se ele morrer e se tornar um escravo, que assim seja. Mas ele não se tornará escravo voluntariamente. Ele não caiu tão baixo. Imperador Rhinós, devo admitir, ela refletiu em voz alta, eu não esperava esse tipo de resistência dele. Fenrir bufou, não estou surpreso com a rejeição dele. Eu disse a você que isso aconteceria. Todos os executores já foram ômegas. Eles não se curvam à autoridade. Eles não se submeterão a nenhuma autoridade, não importa quão forte ela seja. Ela suspirou. Eu sei, mas pensei que ele aceitaria minha ajuda. Ele precisa de ajuda, então deveria ter ficado feliz em receber a minha. Você confundiu a resistência dele ao Deus demônio com o significado de que ele está disposto a ajudar o avião. Infelizmente, ele não odeia o Deus demônio porque não quer que o Deus demônio vença. Deus quer escravizá-lo. É a mesma coisa que você queria fazer com ele. Mas o meu é diferente. Ele estará livre do domínio do Deus demônio e dentro do abraço de sua raça novamente. Como isso não é melhor do que sua situação atual? Fenrir balançou a cabeça, ele não se importa com nada, incluindo o destino ou a camaradagem de sua raça. Eu estava lá quando ele comeu todos os executores anteriores, chamar ajuda é apenas mais uma forma de escravidão para ele, porque ele teria que ouvir você e fazer o que você quiser se quiser continuar vivendo. Ela olhou para Fenrir. Ela podia ouvir o que mais ele não disse sobre ela. Ele não a chamou de ingênua, mas ela ouviu isso nas palavras dele e no tom que ele usou para pronunciá-las. Fenrir acha que ela foi ingênua ao acreditar que um imperador se submeteria. Fim do capítulo. Capítulo 1013 Os tambores da guerra. Ela realmente pensou que Ragnarok aceitaria sua ajuda. Tudo o que ele precisava fazer era permitir que a vontade do plano invadisse sua alma através de sua conexão com ele. Seu corpo pertenceria ao Deus demônio enquanto sua alma pertenceria à vontade do plano. Eles lutariam por sua existência, e quem vencer se tornaria seu mestre. Ragnarok tem uma alma muito forte, ou pelo menos foi o que ela ouviu da fonte da vida. Sua alma deve ser mais forte que seu corpo, o que dará à vontade do avião uma vantagem sobre o Deus demônio. Portanto, a vontade do avião deve vencer se Ragnarok trabalhar com ele e for cooperativo. Ele terá que vincular sua existência ao plano nesse caso. É o preço a pagar pela sua liberdade. Ele não será um filho do avião como ela e não ganhará nenhum outro benefício além de sua liberdade do Deus demônio. Deve ser o suficiente para ele, pois estará ajudando o avião. Ela pensou que deveria ter sido o suficiente. Acontece que ela estava errada. Talvez eu estivesse sendo ingênua, ela admitiu. Fenrir sabiamente escolheu manter para si qualquer acordo que tivesse sobre essa declaração. Rhinós olhou para ele com desconfiança, mas ele não disse nada. Então ela declarou, ele recusou minha mão de ajuda, e isso é culpa dele. Sua resistência é admirável, mas não podemos arriscar que ele caia nas mãos do Deus demônio. Ele se tornará uma poderosa força das trevas se isso acontecer. Então atacaremos o poço do diabo para matá-lo. Ele pode realmente ser morto? Fenrir perguntou. Ele tem dúvidas sobre a necessidade de matar Ragnarok e o principal motivo de Rhinós para fazê-lo.
Ele acredita que ela pode estar com raiva dele por causa da rejeição e pode querer fazer Ragnarok se arrepender. Ele acredita que é um melhor uso do seu tempo para atacar os vampiros em geral, em vez de um posto avançado fortemente fortificado. Mas ele não pode dizer essas coisas por medo de irritar Hinoz. Em vez disso, ele perguntou sobre a possibilidade de matar permanentemente um vampiro ancestral. Afinal, muito poucos deles foram mortos permanentemente com sucesso. Não se preocupe, ele ainda não é um vampiro ancestral completo. Posso matá-lo permanentemente, desde que tenha o apoio da vontade do plano. Tudo bem, se você está confiante, então está tudo bem. É bom saber que não vamos perder nosso tempo tentando matá-lo. Hinoz disse com confiança, ele e qualquer outro vampiro certamente morrerei quando eu fizer meu movimento. Eu sou a ruína dos vampiros. Fui criado exatamente para esse propósito. O que você acha que ele fará? Ela perguntou a Fenrir quando ele continuou em silêncio. Ele lutará, isso é certo. Ele lutará até o fim. Mas ele também morrerá com honra. Ela assentiu. Isso basta. A morte dele ainda vai me ajudar. Talvez eu consiga uma 10ª cauda. Ela brincou. Fenrir balançou a cabeça com a piada dela. Uma 10ª cauda não é possível. 9 é o limite. 10 é impossível. Eu sei, velho Fenrir. Aprenda a entender uma piada. Ela sorriu e disse. Estamos à beira da guerra. Estou muito animado. Fenrir sorriu. Ah, sim. Os tambores da guerra foram tocados. As buzinas da adversidade soaram. O chamado foi feito. Será sua primeira corrida. Será uma jornada e tanto. A onda de energia será tal uma torrente selvagem. Ela assentiu com sinceridade. Sim, eu posso sentir isso. Eu posso sentir isso crescendo dentro do meu corpo. Ele está me chamando. Eu quero correr. Eu quero lutar. Eu quero. Então ela uivou. Seu uivo reverberou pelo ar. Desceu do topo da montanha até o assentamento Orog abaixo e além. Vários uivos responderam ao seu chamado. Eles vieram de todo o plano, de onde quer que os Orogs estivessem. O chamado foi feito e está sendo atendido. Conexões ativas estão se formando entre ela e todos os Orog que atenderam a chamada. Mesmo agora, vários Orogs estão correndo aqui para encontrá-la. Esses Orogs têm uma marca de estrela brilhante na testa. Eles também estão em sua forma animal. Eles são mais rápidos nesta forma. Eles serão capazes de alcançá-la rapidamente. A marca em suas testas os marca como pertencentes ao exército do Imperador Hinoz, filho do avião. Eles não se cansarão nem quebrarão enquanto correm até encontrá-la. Os impulsos e o empoderamento que eles recebem dela aumentam à medida que se aproximam dela. Esse impulso os está atraindo para ela. Eles sentem uma emoção ao se aproximarem dela. A marca da estrela em suas testas também brilha mais e mostra o caminho. Eles serão capazes de correr dia e noite sem exaustão. As conexões também a afetam. Ela se sente mais próxima de seu povo do que nunca. Ela sente seus desejos e necessidades. Ela sente sua alegria e tristeza. Acima de tudo, ela sente a necessidade de liberdade deles. Eles querem se soltar. Eles querem correr com o vento. Eles querem correr sem restrições por todo o avião e pisotear tudo sob seus pés. Isso a fortalece. Isso a emociona. Iremos para o poço do diabo assim que o exército estiver totalmente reunido e tomaremos o lugar sozinhos. Faremos o que os elfos da floresta não puderam fazer, declarou ela em seu entusiasmo. Vamos correr e venceremos. Espero que ganhemos, pensou Fenrir consigo mesmo. Eu realmente espero. Ele percebe que Hinoz está animado e entende por quê. Não é culpa ficar animado. Sua determinação também é admirável. Mas pegar o poço do diabo será muito desafiador. Os elfos da floresta não falharam sem motivo. Claro, os Orogs serão fortalecidos quando estiverem em seu exército. Mas ela só pode impulsioná-los, no máximo, ao nível transcendente. Isso não é suficiente. Fim do capítulo. Capítulo 1014 A Terceira Grande Guerra.
Mesmo que todos os modelos Warog se reúnam aqui e se juntem ao seu exército, ela terá apenas algumas dezenas de milhões de soldados, no máximo. Mas isso não acontecerá porque os anônimos ainda precisam ser protegidos. Então, cerca de 10 milhões de modelos exemplares virão. Isso significa que, na melhor das hipóteses, eles serão capazes de se igualar ao Imperite Primogenitor em quantidade. Quanto à qualidade, falta muito nesse aspecto. Milhões de transcendentes não podem ser comparados a um punhado de soberanos. O Imperite Primogenitor não tem um punhado de soberanos. Ela tem dezenas de milhares. A esperança dele só pode ser colocada em Rinose e em sua força. Esperançosamente, isso será suficiente para a vitória. A guerra estourou em pleno andamento. Os elfos da floresta estão chamando esta de Terceira Grande Guerra pela libertação do plano. Tudo começou com um ataque repentino dos vampiros na superfície. Os vampiros recuaram, mas é a vez dos elfos da floresta avançarem na ofensiva. Esta onda de ofensa está sendo liderada pelo Filho do Avião. Ela correu com milhões de Worogs para atacar o Poço do Diabo. Seu objetivo é claro para todos. Ela encontrou resistência assim que chegou lá. Ela chegou durante o dia, então os familiares foram os primeiros a enfrentá-la. O portão do Poço do Diabo foi aberto e milhares de soberanos saíram para lutar contra ela. Eles voaram para fora do Poço do Diabo assim que o alerta sobre a presença dela foi disparado. Eles estavam prontos para o ataque dela, então não foram pegos despreparados. Além disso, é muito difícil não notar o nascer do sol num plano escuro há milhões de anos. O dia ficava mais claro à medida que ela se aproximava do Poço do Diabo. Todo o seu corpo iluminou o dia escuro e afugentou a escuridão. Essa é uma dica flagrante e óbvia que anuncia sua presença. Os soberanos atacaram em formações cuidadosamente formadas. Esse foi o erro deles. Ela uivou para eles. Sua mandíbula se abriu e uma pequena bola de luz foi ejetada de sua boca. Era como se ela tivesse atirado uma estrela cadente com a boca. A estrela voou a uma velocidade muito rápida. Parecia que ele simplesmente piscou para o seu alvo. Então pairou na frente dos soberanos. Eles colocaram escudos porque esperavam uma colisão e uma explosão subsequente. A colisão que eles esperavam não aconteceu. Em vez disso, sentiram uma força puxando-os em direção à estrela. A pequena estrela brilhante exerceu uma força de atração sobre tudo ao seu redor. Isso fez com que tudo levitasse e voasse em direção a ele. Pedras e rochas foram as primeiras a levitar, seguidas do solo do próprio solo. O vento aumentou quando o ar também foi puxado. A força de tração aumentou em alcance e potência muito rapidamente. Os soberanos foram pegos de surpresa, apesar de sua preparação. Seus escudos não estavam ajudando em nada. Eles estavam sendo puxados com seus escudos também. Eles tentaram resistir invocando as criaturas às quais estavam ligados, mas nada ajudou. Qualquer coisa e tudo dentro do alcance da força de atração foi atraído para a pequena estrela. A estrela foi ficando maior à medida que assimilava tudo o que conseguia sugar para dentro de si. Estava ficando mais forte a cada momento em que permanecia em existência. Coisas não vivas, como solo e rochas, fortaleceram-no, assim como coisas vivas, como os soberanos e suas convocações. Qualquer coisa fortaleceria a estrela, desde que tivesse energia e massa dentro dela. Até mesmo o ar e a mana circundantes foram capazes de fortalecê-lo. O domínio da estrela sobre o seu entorno aumentou exponencialmente. Ele experimentava um salto de força sempre que um soberano era absorvido. A estrela tornou-se tão poderosa que uma espécie de redemoinho se formou ao seu redor. O redemoinho foi formado principalmente pelo ar. O ar uivou e gritou ao ser arrancado do mundo para a estrela. Tão lindo, Fenrir disse enquanto olhava para a destruição distante que estava sendo causada. A estrela tornou-se mais brilhante e maior. A luz que produzia passou de vermelha para amarela. No geral, parecia lindo, apesar do caos e da destruição que estava causando. Rinós sorriu e comentou, e também mortal. A estrela agora amarela atingiu seu limite e então explodiu. Houve um estrondo muito alto.
Ele ejetou com força toda a energia dentro dele depois de atingir a massa crítica. Tudo dentro do alcance de sua força de tração e a alguma distância além foi dizimado imediatamente. A explosão fez com que o ar se expandisse rapidamente, o que levou à criação de uma onda de choque. A onda de choque foi tão alta que viajou até os extremos do avião, onde podia ser ouvida. Então, todos devem ter ouvido o estrondo que isso produziu. Também produziu uma luz brilhante que brilhou em todo o avião. Uma grande coluna de fumaça subiu ao céu vindo do local da explosão. As pessoas puderam ver e sentir os efeitos da explosão a milhares de quilômetros de distância. Isso é muito mortal, disse Fenrir com admiração. Você está com ciúmes porque sua habilidade divina não pode fazer isso. Hinós perguntou com um sorriso. Não posso ter ciúmes de nada de você se quiser permanecer são. Não somos os mesmos, disse ele enquanto ainda olhava para a destruição que foi causada. Há outra cratera agora ao lado da cratera que leva ao Poço do Diabo. Esta cratera é muito mais profunda, apesar de ser menor. Também é revestido com rocha derretida em brasa. Faz com que pareça a abertura de um vulcão. É um espetáculo para se maravilhar. Hinós conseguiu isso com sua habilidade divina fortalecida pela energia de origem e as outras vantagens que ela possui. Ele disse a ela entusiasmado, se você puder distribuir tanto poder de fogo, então poderemos vencer isso. Não se preocupe, vamos vencer, disse ela com segurança. Não há nada que possa me impedir. Iremos pisotear todos os obstáculos que se interpõem no nosso caminho para a vitória. N.A. Em homenagem à Terceira Grande Guerra Ninja. Fim do capítulo. Capítulo 1015 Confiança Total. Nome: Hinós. Raça: WARROG. Linhagem sanguínea: nenhuma. Título: Criança do Plano Lumen. Nível de potência: Físico transcendente, alma-corpo. HP: Energia infinita. 2 pontos. Qualidade de energia infinita, energia de origem. Quantidade de energia, 2.421.746. Vitalidade, 120.572.925. Resistência, 112.725.783. Força, 101.668.563. Agilidade, 102.292.878. Percepção, 100.034.031. Espírito, 100.101.884. Poder 1000,000000%. Amplificação, 1. Senso divino, grau, 100.000, C. Outros. Afinidade de mana, 60%. Afinidade de lei, 15%. Afinidade elemental, grau, luz, raro, DEVOR, épico. Leis, luz, 0,001%. DEVOR, 0,0001%. Status, animado. Ela tem o direito de estar muito confiante. Ela tem uma potência de 10 elevado a 15, que é 100 vezes mais forte que o Imperador Fenrir. Um novo deus da origem tem uma classificação de poder de 10 elevado a 14, o que significa que ela é cerca de 10 vezes mais forte que um novo deus da origem. Ela não tem linhagem e suas afinidades não são especiais. O que a torna especial é que ela é filha do avião e também um modelo. Essa é a única maneira pela qual um transcendente pode se igualar a um deus origem em poder. O impulso de cada ser vivo no avião não é algo pequeno. Um aumento de 1 bilhão% não é nada pequeno. E ela tem energia origem suficiente para mostrar totalmente sua força. Com a energia Origin, sua resistência e saúde são infinitas. Com a energia Origin, ela pode combinar todas as suas estatísticas em uma única para experimentar outro impulso. Ela não é como os modelos anteriores. Apenas o acesso à energia Origin é mais que suficiente para vencê-los. Os transcendentes não precisam de energia de origem, mas uma grande parte de sua força estará ausente sem a energia de origem.
A capacidade de mudar sua existência para um aspecto, como a capacidade de fundir as estatísticas de vitalidade, resistência, agilidade e espírito em força, estará ausente sem a energia de origem. Ela tem energia de origem, uma poderosa habilidade divina para usá-la e muito mais. Então ela está confiante na vitória. Nada pode detê-la. De volta ao Ragnarok, ele ouviu o estrondo da explosão e sentiu o tremor da terra novamente. É mais grave do que da última vez. Não é a vibração silenciosa da terra, mas o tremor violento da terra. Ele resmungou: isso está ficando fora de controle. Nesse ritmo, este imperador destruirá o avião com a frequência com que o agita. Até o avião tem um limite de quanto estresse pode suportar antes de quebrar. A voz em sua cabeça dizia: será preciso muito mais do que isso. O nível de potência necessário para destruir o avião é maior do que isso, e os danos ao avião precisam ser mais frequentes do que isso, a quantidade de dano necessária para destruir um avião, porque aqueles que podem produzir esse tipo de poder são, em sua maioria, deuses de origem. Ragnarok concordou. Isso é verdade. A Mãe Celestial irá interferir desde que quem tiver esse poder seja um deus da origem e também não seja um indígena do plano. Mas esse não é o meu ponto. Este lugar ainda pode desabar sobre mim e me matar. Os dois caíram em silêncio novamente. Outros vampiros estariam dormindo durante o dia, mas ele ainda não é um vampiro completo. Seu corpo fica fraco demais para se mover durante o dia, mas ele está muito consciente do ambiente. Então ele sabe que o filho do avião está bem na sua porta. O que você vai fazer agora? O deus demônio perguntou a ele. Nada. Não há nada para fazer. Atualmente estou muito fraco, então não posso nem escapar, respondeu ele. O deus demônio sugeriu: você pode escapar contanto que se funda com seu corpo e complete sua descoberta. Você ainda estará fraco durante o dia, mas certamente será capaz de escapar mais profundamente no subterrâneo. Eu sei disso, disse ele. Ele sabe disso, mas ainda não se fundiu com o coração da carnificina. A ignorância não é problema dele agora. O deus demônio avisou: ela é muito forte, Ragnarok. Você morrerá se não levar isso a sério. Eu também sei disso. Então por que você não está fazendo o que precisa ser feito para viver? O deus demônio perguntou exasperado. Você sabe por quê? Ele respondeu calmamente. O deus demônio riu. Sim, eu sei disso. É por causa da sua teimosia míope. Viu? Pela primeira vez temos a mesma opinião. O deus demônio não achou graça. Essa sua teimosia está esgotando minha paciência. Já se passaram mais de 100 anos desde que você veio aqui para se esconder. Eu esperava que a realidade de sua situação já tivesse alcançado você. Você estava errado. Ragnarok apontou sem remorso. O deus demônio zombou. Tinha certeza de que Ragnarok já estaria convencido. O tempo deveria ter esgotado sua determinação e a visão do poder que o Imperite Primogenitor exerce deveria tê-lo tentado e convencido a mudar sua lealdade para o lado negro. Mas Ragnarok permaneceu teimoso mesmo depois de 100 anos de desamparo. Isso não é suficiente para deter o deus demônio. Quanto mais Ragnarok resiste, mais deseja sua alma. Coisas preciosas precisam ser trabalhadas. O deus demônio começou de outro ângulo. Você sabe que não é um sinal de fraqueza se tornar subordinado dos fortes. Especialmente não é uma fraqueza se tornar meu subordinado, e eu me tornarei um destruidor de mundos. Isso não me torna digno o suficiente para ser seu superior. Ragnarok zombou e disse: não é suficiente. E por que isto? O deus demônio perguntou com leve diversão. Você ao menos sabe que tipo de poder um deus demônio tem ou o que é um destruidor de mundos. Eu não preciso saber disso. Tudo que preciso saber é que você é mais forte do que eu. Mas isso é temporário. Tudo muda. Posso me tornar mais forte do que você se tiver tempo e oportunidade. Fim do capítulo. Capítulo 1016 Potencial perdido igual à morte. Sua resposta fez o deus demônio rir. Rugiu em sua cabeça com uma risada de escárnio. Você acredita que pode se tornar mais forte do que eu?
Você, Ragnarok não respondeu, mas o seu silêncio é resposta suficiente. Então o deus demônio gritou em sua cabeça: pare de sonhar acordado, seu garoto ignorante. Você acha que pode adquirir meu nível de poder só porque tentou ou tem talento? Você deve estar delirando. Foi a vez de Carne se sentir insultado. Você sabe o que eu tive que fazer para chegar onde estou agora? Eu vou te contar. Comecei a matar desde o momento em que nasci. Matei todos os dias da minha vida. Por cada passo que você deu em sua vida, eu matei 10 pessoas, matei seres equivalentes a um avião e depois os consumi para chegar onde estou. Carne é verdadeiramente insultado. Não adquiriu seu poder através de uma linhagem e não recebeu ajuda de ninguém. Nasceu em um ambiente hostil. Todos ao seu redor eram seus inimigos. Não nasceu especial. Cada demônio nasce igual, apenas com diferentes marcas de pecado. Cresceu nível por nível através da matança. Tornou-se um rei demônio da carnificina e depois se tornou o primeiro deles a se tornar um deus demônio. Carne é uma existência única no abismo. Não existe outro deus demônio como este. E tudo se deve ao seu esforço ao longo de centenas de ciclos de origem. Trilhões de demônios morreram durante o sucesso. Tem muitos motivos para se orgulhar. Mas algum vira-lata em algum plano que não viveu até 1000 anos acredita que pode adquirir seu poder. Dizia com desdém: quanto a você, você terá uma sorte incrível de se tornar um deus da origem. E eu como deuses da origem como lanche, para parar com isso. Se você morrer agora, nunca alcançará seus sonhos elevados. Ragnarok não foi afetado pelas risadas zombeteiras. Ele respondeu calmamente: eu tenho potencial. Você não pode negar isso. Posso me tornar qualquer coisa. Posso me tornar grande ou acabar medíocre. Mas me tornar seu escravo ou subordinado, como você chama, levará à morte do meu potencial. Eu nunca serei grande. É o mesmo que morrer para mim, então não me importo se eu morrer agora para o filho do avião, prefiro morrer a me acorrentar a você. O deus demônio sorriu ameaçadoramente. Dizia: sabe, estou muito curioso para saber como você sabe sobre os deuses da origem e os deuses demoníacos. Você parece saber muito sobre eles para alguém que nunca deixou um assentamento atrasado. Você é o clone de algum deus da origem. Não, isso não faz sentido. O clone de um deus da origem não pode ser tão fraco. Você poderia ser um enigma especial. Mas por que você existe e o que poderia ser tão especial em você? Estas são questões difíceis. Felizmente, poderei descobrir se assimilar sua alma com força. Devo fazer isso agora, já que você não se importa com sua vida. Posso ter mentido antes sobre não ser capaz de fazer nada com força com você, afinal. O deus demônio encerrou sua reflexão com uma ameaça. Ragnarok riu. Não tente me ameaçar assim. Não vai funcionar comigo. Você é um deus demônio, então não é benevolente. Tudo o que você faz deve lhe render algum tipo de benefício. Você não assimilou minha alma à força e não pode ser por gentileza. Sua abstinência deve estar relacionada a algum tipo de benefício ou você simplesmente não conseguirá. O deus demônio zombou. É assim mesmo? Então perguntou: você quer descobrir? Ragnarok ignorou a pergunta. Ele passou a atacar enquanto o ferro estava quente. Pode ser que você esteja se segurando porque não ganhará muito se assimilar minha alma à força. Você destruirá minha alma no processo, assimilação de boa vontade. Você poderá obter mais então, terei até que responder a qualquer pergunta que você me fizer. Pode ser que você não consiga assimilar minha alma à força e esteja apenas blefando. Além disso, mesmo que você consiga assimilar minha alma à força, você não está desesperado o suficiente para fazê-lo. Eu preciso estar em perigo real. A voz em sua cabeça estava estranhamente baixa. Mas isso não impediu Ragnarok. Para que isso aconteça, você não fará suas forças lutarem contra a criança do avião. Você vai deixá-la chegar até mim e realmente ameaçar minha vida. Só então você assimilará minha alma à força.
Assimilar minha alma é um movimento desesperado que uma pessoa inteligente como você só fará quando tiver tentado e falhado em tudo para me pressionar a aceitar a assimilação de boa vontade. O Deus demônio ficou em silêncio. Então disse: você é inteligente demais para o seu próprio bem. Ragnarok riu. Isso é algo em que nós dois podemos concordar. Ser inteligente nem sempre é uma coisa boa. E certamente não é a solução para o problema em que você se encontra. Guarde minhas palavras, mortal, farei o que quero de uma forma ou de outra. Sempre faço, não serei, negou meu prêmio. Ragnarok zombou. Então os dois ficaram em silêncio. Os sons das explosões abalaram o mundo ao seu redor. Mas mesmo com o perigo tão perto deles, a mente e os pensamentos de Ragnarok estão em outro lugar. Ele tem muito em que pensar. Ele não é tão despreocupado quanto está se comportando. Ele está acorrentado ao coração da carnificina há mais de 100 anos. Ele esperava que um milagre o libertasse, mas a janela para milagres está chegando ao fim. Ele está ficando sem tempo. Então ele está testando os limites do Deus demônio e tentando ver os limites de suas habilidades. Fim do capítulo. Capítulo 1017. Filho imparável do avião. Seu maior problema aqui não é a morte. Ele não tem medo da morte. O que ele teme é que a rede da legião seja exposta ao Deus demônio após sua morte. Esta possibilidade permanece porque a Legião -1 foi investigar sobre os deuses demoníacos e descobriu que tudo é possível com uma lei suprema. Ele enfrenta uma entidade com uma lei suprema, então é possível que sua alma seja assimilada à força. Também é possível que a morte não o salve do Deus demônio. Mas ele não desistiu. Ele não desistirá até morrer. Sua melhor aposta para a liberdade era que o Pai Árvore o ajudasse a avançar. O suprimento de energia vital divina e sua alma poderosa lutarão contra seu corpo. O plano é separar seu corpo de sua existência. Isso irá matá-lo, mas também fará com que sua conexão com seu corpo seja cortada. Ele tirou essa ideia da tentativa estúpida de Rinós de ajudá-lo. Infelizmente, muita coisa pode dar errado com esse plano. O Deus demônio pode realmente estar mentindo sobre não ser capaz de fazer nada com força contra ele. Ele não pode arriscar toda a legião porque o Deus demônio disse que um mandado de sangue baseado nele mesmo está impedindo-o de atacar sua alma. Pode ser verdade que o Deus demônio não possa fazer nada com ele por causa do juramento que fez com Shiger. Mas também é verdade que o Deus demônio certamente pode quebrar seu juramento se o benefício for amplo o suficiente. Se o Deus demônio estava mentindo sobre isso, então deveria estar esperando que ele mostrasse mais de seus segredos ou fizesse algo interessante sob sua falsa sensação de segurança. E se o Deus demônio estava sendo sincero sobre sua incapacidade de assimilar sua alma à força, ele definitivamente não deveria dar ao Deus demônio motivos amplos para quebrar o juramento. Obter a ajuda da energia divina de sua alma certamente deixará o Deus demônio curioso. Pode não ser suficiente para o Deus demônio quebrar o juramento, mas certamente lutará para manter a conexão com ele. Então ele terá que mostrar sua alma excessivamente poderosa e expor a força de sua alma para lutar contra o Deus demônio, o que indica sua conexão com uma alma origem. Então esse plano foi eliminado por ser muito arriscado. A melhor coisa que ele pode esperar agora é que o Deus demônio o considere não digno de quebrar um juramento quando o filho do avião vier matá-lo. Ele está confiando na sorte da qual não gosta. Mas ele não tem outra escolha. Infelizmente, mesmo isso é improvável que aconteça. Ele tem alguns palpites sobre o suposto filho do avião e não acha que ela conseguirá alcançá-lo, considerando o que ele sabe sobre o título de filho do avião e as defesas do primogenitor em Perite. Sua próxima melhor aposta é que Helios descubra algo útil a partir do experimento que ele está conduzindo com o corpo que Beelta deixou para trás no plano divino do plano Zargoth após sua derrota. Talvez algo sobre a energia da origem ou a energia do caos o liberte do Deus demônio. Isso é demais para ele pedir agora. Ele ficará grato se for morto por qualquer coisa que Helios esteja preparando, sem que o Deus demônio possa fazer nada com ele. Afinal, a energia de origem faz com que a carne do demônio exploda.
Talvez seu corpo e o coração da carnificina possam ser destruídos e ele possa morrer em paz. O imperador Rhinós é poderoso. Ela conseguiu matar muitos soberanos da lei. Centenas de soberanos morreram para ela em um único ataque. Muitos mais ficaram feridos. Isso é muito impressionante. No entanto, ela também tem uma fraqueza evidente. Sua fraqueza tornou-se evidente para certos seres logo no início da gravação ao vivo da luta. Ninguém sabia dessa fraqueza antes. É compreensível, pois ninguém tinha nenhuma informação sobre ela. Se tivessem feito isso, talvez as coisas tivessem acontecido de forma diferente. Os soberanos da lei que morreram para ela não teriam perecido tão facilmente. Se sua fraqueza não tivesse sido identificada rapidamente, muito mais mortes teriam ocorrido enquanto tentavam descobrir sua fraqueza. Eles podem ter descoberto isso depois de várias rodadas ou por acaso. Mas eles não precisavam. Os vampiros, incluindo um deus-demônio e vários outros primogenitores, estavam observando o evento. Assim, sua fraqueza foi identificada após o primeiro ataque. O deus-demônio informou o primogenitor Emperite sobre isso, que então ordenou que seus familiares recuassem. Em vez de lutar contra Rhinós e defender o Poço do Diabo, eles retornaram ao Poço do Diabo e selaram o portão da abertura. Os soberanos são extremamente rápidos, então conseguiram escapar com rapidez suficiente. Os outros familiares menos poderosos tiveram menos sorte. Alguns tiveram a sorte de sobreviver, mas a maioria foi morta por Rhinós, que estava atirando Star Novas em todos os lugares, entusiasmado. Explosões soaram repetidas vezes por causa dela. Ela notou a retirada dos soberanos, mas não se importou. Ela não achava que tinha motivo para se preocupar. Afinal, a reação deles não é estranha. Seus inimigos deveriam ficar aterrorizados por suas vidas depois de testemunhar sua demonstração de poder. Assim, a retirada não foi inesperada. Além disso, ela não queria deixar os outros Worogs mais lentos para trás, Ovelbin. Ela matou tudo que estava à vista e avançou com seu exército em direção ao Poço do Diabo. Eles chegaram à beira da cratera. Ela ficou imperiosamente na beirada e olhou para o poço selado. O fosso tinha cerca de 1 quilômetro de largura, indicando que o portão que o fechava deveria ser monumental. Tinha runas que o fortaleciam e até emitiam flutuações de leis. Pode-se deduzir à primeira vista que o portão é muito poderoso. Dirigindo-se ao seu exército, ela declarou: "Aqui estamos." Eles disseram que não seríamos capazes de enfrentar o Poço do Diabo. No entanto, aqui estamos nós, na porta deles. É porque somos imparáveis. Fim do capítulo. Capítulo 1018. O que acontece? Os Worogs uivaram em concordância. Eles cercaram o Poço do Diabo enquanto uivavam em vitória. O som de 10 milhões de seres gritando a plenos pulmões é realmente um som alto. É como se os Worogs quisessem que todos no avião soubessem do seu recente sucesso. Então eles ficaram em silêncio para que sua imperatriz continuasse. Os escravos dos vampiros não conseguiram nos deter. Eles fugiram derrotados diante do poder dos Worogs. Em breve seus mestres cairão para a morte que nossas mandíbulas trarão. Este momento marca a ascensão da glória dos Worogs para sempre. Então ela ergueu o focinho delicado e uivou. Seus soldados também uivaram com ela. Eles estavam cheios de confiança e entusiasmo. Eles tinham um imperador muito forte que libertaria sua raça. Nada poderia ficar no caminho deles. O imperador Rhinós disparou uma Star Nova no fundo da cratera. A estrela saiu de sua boca em grande velocidade. Atingiu o portão e ricocheteou nele como uma bola de borracha. A estrela saltou para o outro lado do portão, onde começou a puxar e devorar tudo o que conseguia encontrar com sua boca gulosa. Rhinós sabia que não funcionaria antes mesmo de explodir. O que acabou de acontecer? Ela disse em estado de choque quando sua Star Nova saltou ao atingir o portão. Ela é poderosa, certamente. Ninguém pode negar isso. Mas ela é jovem. Sua falta de tempo para crescer totalmente a impede de mostrar todo o seu potencial. Um dos limites impostos a ela é a falta de conhecimento e experiência.
Ela não consegue discernir o que aconteceu, apesar de ver acontecer. Foi Fenrir quem entendeu porque sua habilidade divina ricocheteou no portão. Seu coração caiu imediatamente. Já ouvi falar disso antes. Este portão não é comum. Parece ser um artefato de origem, disse ele a ela. Ela perguntou frustrada, o que isso tem a ver com alguma coisa? Fenrir explicou pacientemente, ele contém leis dentro dele. O portão foi forjado com leis. Ele precisa do poder das leis para prejudicá-lo. Você entende agora? Ela entendeu imediatamente. Ela não conhece nenhuma lei. A razão pela qual ela não conhece nenhuma lei é porque ela é muito jovem. Ela não é uma transcendente há mais de 200 anos. Pessoas talentosas com linhagem real e as memórias ancestrais que a acompanham terão tanto os fragmentos da lei quanto os instintos para compreender uma lei em pelo menos um ciclo de origem. Isso é 100.000 anos. Quanto aos outros, demorará mais. Mihila tinha 50 ciclos de origem como rei da lei. Ela não tinha nenhuma linhagem, então demorou muito para compreender uma lei. Seu marido, Goto, tinha uma linhagem real de baixa pureza e levou pelo menos 10 ciclos de origem para se tornar um rei da lei. É compreensível que uma jovem como ela, sem qualquer linhagem e pouca afinidade com a lei, não tenha compreendido nenhuma lei em tão pouco tempo. Não é nenhuma vergonha. Na verdade, ela já está se saindo bem o suficiente. Ela tem muito do que se orgulhar. Infelizmente, o que ela conseguiu não é bom o suficiente para o que ela está tentando atualmente. Alguns podem dizer que ela mordeu mais do que consegue mastigar. Fenrir acha que ela mordeu mais do que consegue mastigar. Mas ele não vai dizer isso na cara dela. Especialmente quando ela está com raiva. E ela está com muita raiva. Isso pode ser visto claramente em seu rosto carrancudo e em seu comportamento tenso. Fenrir escolheu observar o efeito de sua habilidade divina assim como Rinós. Espero estar errado. Ele pensou para si mesmo. Eu realmente espero que sim. Todo o som do mundo foi abafado pelo assobio estridente da Star Nova exercendo sua influência sobre o mundo. Solo e rochas responderam. Vento e mana responderam. Tudo respondeu, exceto o portão. O portão é um objeto pesado ancorado profundamente na terra. Sua fundação atravessa a superfície até o subterrâneo. Ele se recusou a se mover e o Star Nova não tinha autoridade para movê-lo. Então a Star Nova explodiu, utilizando toda a energia condensada dentro dela como combustível. A borda da cratera onde estava posicionada foi achatada pela explosão. A explosão produziu seus efeitos habituais, um clarão de luz ofuscante, um estrondo ensurdecedor e, finalmente, uma intensa explosão de calor. Tudo isso aconteceu. No entanto, o portão permaneceu intacto depois que a poeira baixou. Na verdade, mais detalhes do portão foram revelados. O tamanho do portão excedeu o do poço. Cada superfície recém-revelada permaneceu intocada e ilesa. Não era uma visão que o filho do avião quisesse ver. Os olhos do imperador Rinós se contraíram. Ela rugiu de frustração e desafio. Então ela disparou mais Star Novas no portão com raiva. Desta vez, ela garantiu que eles não tivessem muito impulso. Portanto, os Star Novas não atingiram altas velocidades. Eles pararam perto da superfície do portão e não ricochetearam. Várias Star Novas detonaram muito perto do portão. O portão tremeu e o ambiente estremeceu devido ao impacto das múltiplas explosões. No entanto, o portão permaneceu intacto. Nem sequer tremeu. Recusou-se a ser encolhido por sua força bruta. A visão desse fracasso parecia tê-la drenado de algo importante. Ela se esforçou para dizer, não consigo acreditar. Simplesmente não consigo acreditar. Ela pode ver o resultado tão claro quanto o dia, mas não consegue acreditar. A superfície lisa do portão brilhava por ter sido polida pelas explosões. Refletiu a luz que ela produz passivamente de volta para ela. É como se estivesse zombando dela. Ela reclamou com Fenrir, mas eu sou tão poderosa quanto os deuses da origem, a fonte da vida me disse isso. Isso não deveria estar acontecendo. Ela parecia ofendida como alguém que foi enganado ou traído. Fenrir permaneceu em silêncio. Fim do capítulo.
Capítulo 1019 Cérebro versus músculos. Fenrir não sabe o que dizer. Ele só ouviu falar das armas Origin por outros representantes da fonte da vida. Ele nunca precisou de um e eles também são caros para comprar, então ele não comprou um. Ele os ignora em grande parte, o que é compreensível, já que apenas os elfos da floresta são capazes de produzir armas de origem. O Orogs nem sequer tem legado para feitiços comuns, onde eles obterão o conhecimento para forjar armas Origin ou a energia Origin necessária para forjá-las. Eles nem têm armas de mana ainda e têm bastante mana ao seu redor. Seu silêncio a irritou. Não é o que ela quer agora. Responda-me. Ela gritou com ele. Dê-me uma explicação agora. Ele foi forçado a recuar depois que ela se aproximou dele e o empurrou. Não há dúvida de que ela está desesperada por uma explicação. Ela deve entender ou descontará sua frustração nele. Ele quase rugiu de volta para ela. O comportamento dela é desrespeitoso com ele. É um desafio que ele deveria vencer. Mas ele não é mais um jovem imprudente. Deixe-me perguntar a fonte da vida. Ele disse para acalmá-la. Ele também poderia perguntar ao deus demônio e aos vampiros. Eles certamente sabem por que alguém tão poderoso quanto ela é incapaz de arrombar seu portão criado com o conceito de defesa inquebrável. Este portão é o que chamamos de artefato de alto nível. É algo que precisa de um deus da origem para ser feito. É mais poderoso do que o artefato de alta qualidade que os soberanos que a primeira Star Nova matou possuíam. Enquanto todos estavam distraídos com o efeito e o poder da Star Nova, o deus demônio notou outras coisas. Essas coisas estão ocultas e em grande parte inconsequentes, mesmo que sejam notadas. O que o deus demônio notou é que os artefatos de origem que os soberanos usavam não foram destruídos. Os soberanos e seus artefatos, sejam defensivos ou ofensivos, foram absorvidos pela Star Nova. Os soberanos morreram devido à pressão e ao calor. Eles tentaram e não conseguiram resistir com seus conceitos, mas a diferença de poder era demais. A existência deles foi destruída, então eles morreram, mas seus artefatos permaneceram. Esses artefatos foram então espalhados durante a explosão. É compreensível que sintam falta deles. Afinal, havia a luz ofuscante, o estrondo estrondoso e a explosão de calor para olhar. Os minúsculos artefatos que pareciam detritos foram facilmente perdidos. Mas o deus demônio percebeu que eles foram ejetados para fora da explosão e que eram os mesmos que os soberanos tinham. Isso levou à conclusão de que eles não precisavam lutar contra o filho do avião. Pelo menos não agora, quando ela nem tem autoridade ou conceito. Se ela não conseguir destruir artefatos de origem de alto nível, é altamente improvável que ela consiga danificar um artefato de alto nível que contenha um conceito. Claro, ela se tornará mais forte com o tempo quando compreender as leis. Ela se tornará até aterrorizante. Mas até então, eles estarão a salvo de ela, eles terão tempo para fazer ataques mais direcionados que capitalizarão sua fraqueza. A informação veio da fonte da vida logo depois. A informação continha muito conhecimento, mas nenhuma solução, ao seu dilema atual. Isso é um absurdo. Ela gritou de frustração, o que a fonte da vida está fazendo? Por que ela deixou isso acontecer? As notícias que ela ouviu não são boas. Eles foram totalmente informados sobre o que são os artefatos de origem. Mas saber de algo não significa que ela será capaz de superá-lo, as partes do corpo dos deuses da origem. Isso é verdade porque os deuses da origem não são coisas vivas. Eles são imortais. Os deuses da origem foram forjados através do caminho da perfeição para se tornarem um conceito. São entidades que se fundiram com conceitos. Eles têm que mostrar suas formas mortais dentro do reino. É por causa da supressão sobre eles. Sem a supressão, os deuses da origem serão revelados mais como manifestações de conceitos do que como seres vivos. Algumas delas são armas e outras são destruição encarnada. Mas eles não são coisas vivas. Rinoz ouviu mais da fonte da vida. Ela descobriu que, apesar de ter potência equivalente à dos deuses da origem, ela não pode matá-los sem um conceito próprio.
Ela não sabia disso antes porque nunca lutou contra um deus da origem. É compreensível, já que ela passou a maior parte de sua vida escondida. Se ela lutasse contra um deus da origem, ela descobriria que pode derrotá-los aqui no plano onde eles são suprimidos, mas não pode matá-los. Ela não será capaz de capturá-los e nem de matá-los. É porque a energia bruta não é tudo. É a diferença entre ataques especiais que visam um ponto fraco e um ataque que aproveita a força do alvo. Lights no Omicronvel.com. Fenrir permaneceu em silêncio diante de seus gritos frustrados. Ele simplesmente balançou a cabeça interiormente e lamentou a queda do orgulho. Talvez a sabedoria seja mais importante que a força muscular. Rhinós tem muita força, mas muito pouca sabedoria sobre como usá-la de forma eficaz. Não é culpa dela. Ela é jovem e sua raça é ignorante. Infelizmente, ela e eles não sabem melhor. É ótimo ter força bruta, mas não é bom usá-la cegamente. É por isso que os cortadores de árvores não tentam derrubar uma árvore ou cortar madeira com um porrete. Eles usam um objeto pontiagudo que pode amplificar sua força. Os transcendentes podem ser mortos com força bruta. Seu corpo-alma pode ser forçado a passar por transformações de energia e matéria além de seu limite, sobrecarregando sua existência com poder. Mas isso não é eficiente. Fim do capítulo. Capítulo 1020. Habilidade divina versus conceito. A melhor maneira de matar transcendentes é injetar leis em seus corpos de alma. Isso tornará sua existência impura. Isso retardará sua cura e os levará ao limite mais rapidamente. Isso também tem a vantagem de usar menos energia e potência. A eficiência da força bruta diminui à medida que a vida evolui. Um soberano da lei com um corpo de leis ainda pode ser destruído à força com força bruta. Mas a força bruta torna-se praticamente inútil contra um deus da origem. As leis são o que dão eficiência à força bruta. São eles que dão ao poder a lâmina afiada necessária para cortar uma árvore melhor do que um porrete. Rhinós não tem a habilidade necessária para usar com eficiência seu poder bruto. Ela não tem qualquer tipo de autoridade. Então ela precisará da ajuda das armas da origem para prejudicar os deuses da origem. Ela é apenas uma bruta. Poder sem meios para exercê-lo é poder desperdiçado. Ela pode confiar em seu poder bruto e em sua habilidade divina de intimidar os soberanos. Os soberanos não se fundiram com seus conceitos, então ainda podem ser vítimas de sua habilidade divina. Se não fosse pelo poder bruto que ela possui, então sua habilidade divina não seria capaz de prejudicar os soberanos. É porque sua habilidade divina é menor que a arma de origem de grau mais baixo. A arma de origem de grau mais baixo contém pelo menos 1% de fragmentos de lei totalmente ativados de uma única lei pura. Sua habilidade divina não tem isso. Tem fragmentos jurídicos dispersos, fundidos num facsímile de um conceito incompleto. Sua habilidade divina é semelhante à do conceito de Titã da lei. A principal diferença é que seu conceito incompleto não possui autoridade. O pior é que ela nem sabe nada sobre as leis que o compõem. Então, como sua habilidade divina pode ser comparada a um artefato de alto nível com um conceito completo? Ela obteve a resposta para essa pergunta hoje. Não importa o quanto ela tenha atacado o portão com ele não abrirá para ela. Ela testou essa hipótese várias vezes. Ela se recusou a acreditar tão facilmente na palavra da fonte da vida. O portão foi bombardeado com tanto poder quanto ela conseguiu invocar. Ela até aproveitou o impulso que concedeu ao seu exército. Os Worogs diminuíram enquanto ela ficava mais brilhante. Mas todos os seus ataques não deram em nada. Não havia sequer nenhuma rachadura no portão. Fenrir pensou consigo mesmo com um pouco de pena: perdemos. De volta ao Ragnarok. Então ela foi um fracasso no final das contas. Não havia nada a temer, afinal. Ragnarok disse: eu estava certo. O filho do avião foi superestimado. Ele pode ouvir os estrondos contínuos de explosões ineficazes de onde está. São a prova da validade do seu desdém por ela e pelo seu título. Certa vez, ele expressou esse desdém ao primogenitor em Perite e foi repreendido por isso.
Ele duvida que a Imperite o faça agora. Ele esperava que ela falhasse. Outros podem não ter nenhuma informação sobre o poder que o título de filho do avião traz, mas ele sabe. Ele sabe que o poder só pode aumentar aquilo de que o usuário já é capaz. Não pode fazer mais do que isso. É preciso haver uma base para aproveitar o impulso. Rhinós não tem essa base por causa de sua idade. O deus demônio resmungou inaudivelmente em sua mente. Ragnarok perguntou com uma pitada de diversão. Por que você está infeliz? Você não deveria estar feliz agora que não serei morto por ela. Eu esperava que ela fosse capaz de pressioná-lo com a ameaça de morte e fazer você finalmente ver a razão. O deus demônio admitiu. É por isso que você queria que eu ficasse perto da superfície. O deus demônio não respondeu. Ele resmungou novamente. Ragnarok riu. É sua culpa que você tenha encontrado um lugar tão bom para me esconder. Notei o portão de primeira qualidade, mas não pensei muito sobre isso. Também apontou sua fraqueza. Seus arranjos levaram à queda dela. Devo dizer que posso ter julgado mal você. O deus demônio ignorou sua provocação. Dizia, na verdade, se eu fosse tão bom, deveria ter sabido da fraqueza dela antes que se tornasse tão evidente. Então, afinal, você tem algumas lacunas em seu conhecimento. Afinal, ninguém é onisciente. Como você poderia saber sobre ela se nunca viu uma existência como a dela? Ela é sem precedentes. Ela não é apenas uma filha do avião, ela também é um modelo. Diga-me, quantas crianças do avião você encontrou? Ragnarok perguntou. Vários, na verdade. É a resposta defensiva comum da vontade de um avião contra uma crise existencial. Então, na verdade, lutei contra vários filhos do avião. Mas não vi nenhum criado a partir da fusão de um modelo e do título. Raças com modelos são muito raros. Eu esperava melhor dela. Ela é honestamente uma decepção. Você vê, você tem fraquezas como todo mundo. Você pode ser um figurão capaz de fazer a vontade dos aviões tremer de medo, mas ainda é ignorante sobre muitas coisas. Você ainda tem um longo caminho a percorrer antes de você são perfeitos. Como posso me tornar seu escravo e limitar meu futuro para sempre? Ragnarok disse. O deus demônio zombou e disse, você tem muita sorte que Imperite se preocupa muito com o poço do diabo e construiu a barricada em torno dele com artefatos de origem de primeira qualidade há muitos anos. Desligar agora. Então tenho que agradecê-la. Considero sua hospitalidade da mais alta qualidade. As defesas devem ter custado muito para serem feitas. Sim, eles custam muito. Vampiros não podem forjar e também não podem usar artefatos de origem. Imperite sequestrou o descendente de um deus de origem e ameaçou transformar o descendente em um vampiro sem alma, a menos que o deus de origem forjasse as defesas para ela. O deus demônio. Fim do capítulo. Aquele que educar as crianças é mais honrado do que aqueles que as produzem, pois este deram-lhes a vida e os que educam deram a arte de viver bem. Aristóteles.